Meu nome é Frank, Meu nome é Inácio. Meu nome é Laílson. nós somos alunos do segundo ano A. Nós vamos gravar um vídeo sobre análise combinatória. E sobre PFC, que é o princípio fundamental da contagem, e sobre arranjos e combinações. E agora fica com o vídeo. Bom, para a gente fazer o estudo da análise combinatória, a gente precisa, um dos tópicos que a gente vai estudar vai ser o princípio fundamental da contagem. Para a gente estudar ele, eu vou começar com um problema. Supondo que uma pessoa tem no seu armário 3 camisas e 2 calças. As camisas eu vou chamar de C1, C2 e C3. E as calças eu vou chamar de K1 e K2. Com isso, a pergunta do problema seria assim: quantos conjuntinhos, ou seja, quantos conjuntos de calça, de camisa e calça podem ser formados? Um dos conjuntos que pode ser formado seriam uma camisa, a camisa 1 e a calça 2, a camisa 2 e a calça 1. E com isso a gente vai poder formar vários conjuntinhos. A pergunta do problema é quantos conjuntinhos que podem ser formados. Esse problema pode ser resolvido de duas formas. Aqui eu vou mostrar duas formas. Bom, o primeiro jeito que a gente tem de fazer é usando a árvore de possibilidades. Nela, a gente vai estabelecer numa linha, aqui nesse caso, a quantidade de camisas e na outra a quantidade de calças. Então, como é que vai ser isso? Para cada camisa, vai ter duas possibilidades de calça. Então, para a camisa 1, vai ter a possibilidade da calça 1 e da calça 2. Para a camisa 2, vai ter a possibilidade da calça 1 e da calça 2. Para a camisa 3, a mesma coisa. Vai ter a possibilidade da camisa 1 e da camisa 2. Então, o número de possibilidades a gente vai poder contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número de possibilidades aqui deu igual a 6. Mas tem um segundo jeito de ser feito esse problema. Porque esse jeito aqui com a árvore de possibilidades, ele é um jeito que quando tem muitas calças e muitas camisas, ele não fica muito legal de ser feito. Mas tem outro modelo que é a gente fazer ele por meio de colocar em grupos de possibilidades. Como assim? A gente faz assim, ó, coloca duas linhas, uma do lado da outra. E a gente coloca, essa aqui vai ser o grupo de possibilidades para camisas e esse daqui para calças. E depois basta a gente colocar o número de calças e de camisas que tem. Por exemplo, aqui a gente tem 3 camisas. Então, vão ser 3 camisas. E vão ser quantas calças? Vão ser 2. Então, aqui 2. Agora, tem um macete para saber se você multiplica o 3 pelo 2 ou soma o 3 e um 2. Então, vamos lá. Você usa uma camisa ou uma calça, ou uma camisa e uma calça. Por exemplo, você vai usar uma camisa junto com uma calça, ou você vai usar uma camisa ou uma calça. Nesse caso aqui não faz muito sentido. Obviamente você vai vestir uma camisa e uma calça. Então, quando é uma camisa e uma calça, quando a gente usa o i, a gente multiplica. E quando a gente usa o ou, a gente soma. Nesse caso aqui, a gente usa camisa e calça. Então, os valores vão ser multiplicados. E vai dar o mesmo valor, o 6. Então, tem essas duas formas. Colocando ele em grupo de possibilidades ou fazendo a árvore de possibilidades. Tem esses dois jeitos. Bom, agora vamos fazer com mais 3 problemas. O primeiro problema que eu coloquei é pensando que a pessoa no seu armário ela vai ter
agora em vez de 2 tipos de roupa ela escolher, vai ter 3. Nesse caso aqui eu vou fazer pelo jeito mais simples, que é formando em grupo de possibilidades. Então como é que vai ser? Eu vou ter 3 grupos de possibilidades, o mesmo jeito de antes. E aí a gente vai ter a camisa, que são 4 camisas, 3 calças e 2 bonés. Porque no armário dele ele tinha 4 camisas, 3 calças e 2 bonés. E misturando esses, quantos conjuntos, ou seja, quantas vezes ele pode se vestir diferente? Usando as 4 camisas, 3 calças e 2 bonés. Então, vamos fazer com um grupo de possibilidades. São 4 camisas, então aqui vai ficar 4. São 3 calças, então aqui vai ficar 3. E são 2 bonés, aqui vai ficar 2. Do mesmo jeito, vamos ver aqui, se a gente multiplica ou soma. A gente vai usar 4 camisas e 3 calças. Quer dizer, vai usar camisa e calça ou vai usar camisa ou calça? É claro que a gente vai usar os dois, vai usar camisa e calça. Então a gente multiplica. A mesma coisa aqui, a gente vai usar 3 calças e bonés. Então a gente também aqui multiplica. Quando a gente multiplicar o 4 vezes o 3 vezes o 2, vai dar um total de 24 possibilidades que ele pode sair vestido. Agora tem um outro problema clássico, agora no estudo da análise combinatória. Esse problema é quando a gente tem filas. E a questão é a seguinte: de quantas maneiras pode se formar uma fila com 5 pessoas? Então vamos lá, eu vou do mesmo jeito daqui agrupar em grupos de possibilidades. Então vamos ser, para primeiro eu vou fazer aqui os traços, olha. Vão ser 3 linhas que eu vou colocar. No caso são 5, né? Que são 5 pessoas. Então eu vou colocar 5 linhas. Então, como é que eu posso formar uma fila com essas 5 pessoas? Para a primeira possibilidade, aqui são as pessoas, né? Vai ficar uma pessoa nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Cada lugar desse aqui vai ficar uma pessoa. Então, no primeiro lugar, a gente vai poder colocar qualquer uma das 5 pessoas que a gente tem para escolher. Então, aqui vão ter 5 possibilidades. Depois, no segundo lugar, a gente vai ter não as 5 pessoas para colocar lá, mas vai ter 4, porque já foi colocada uma pessoa no primeiro assento. Então, no segundo assento só vai sobrar 4, porque das 5 já foi escolhida uma. Então, fica 4. No terceiro assento, a gente vai ter as 5 pessoas, só que como já foram escolhidas 2, só vão sobrar só 3 possibilidades para esse assento aqui. Para aqui é a mesma coisa. Das 5 pessoas já foram escolhidas 3, então vai sobrar 2. E das 5 pessoas já foi escolhido 4, então vai sobrar só uma, certo? E depois, para a gente ver, a gente multiplica esses valores ou a gente soma eles. Vamos lá, a gente esse aqui não tem tanto a ver, mas obviamente que aqui a gente vai multiplicar. Então a gente multiplica. Multiplica aqui nesses 3. Vai dar igual. Isso daqui, ele vai dar igual a uma coisa que a gente precisa se habituar já a usar esses valores, que é o chamado fatorial. Que como é que a gente vai fazer? Quando a gente tem uma multiplicação assim, escadinha, 5, 4, 3, 2, 1, a gente vai não colocar assim, mas para economizar espaço, a gente vai escrever só assim, ó, 5 e um pontinho de exclamação assim. Isso aqui chama o fatorial de um número. Ou seja, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 6 vai começar com 6. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente vai fazendo esses cálculos assim. E então, o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar... O resultado dessa conta aqui vai ficar 120 possibilidades. Agora, nós temos o terceiro problema é o seguinte. Se a gente tem 3 cidades, a cidade A, cidade B e cidade C. E a gente quer ir de A para B, não, de A para C e depois voltar de C para A. Aí a gente tem os caminhos, olha. De A para B a gente tem 4 linhas, ou seja, 4 caminhos. E de B para C a gente tem 3 linhas, ou seja, 3 caminhos. Então a gente precisa ir da cidade de A para a cidade C e depois voltar da cidade C para a cidade A. Da cidade A para a cidade B tem 4 caminhos e da B para C vai ter 3 caminhos.
para a gente fazer esse problema, tem que se atentar no que ele está pedindo. Aqui ele está falando que não pode repetir um caminho. Ou seja, quando a gente foi indo, a gente não pode usar o mesmo caminho para voltar. Essa é uma imposição que o problema está nos dando. Mas para a gente fazer esse problema, vamos separar em dois casos. O caso que ele está indo e o caso que ele está voltando. Então, para essa primeira possibilidade, a gente vai fazer duas setas. Uma seta aqui e outra seta aqui. Seta não, linhas. Aqui é a mesma coisa. Uma seta aqui, uma seta aqui. Para a ida, esse caminho aqui vai ser o de A para B. E esse daqui de B para C. Então, quantas possibilidades a gente tem de fazer para ir do caminho A para o B? Como são 4 caminhos, aqui também vai ser 4 possibilidades. De B para C, vão ser 3, porque tem 3 caminhos de B para C. Então, aqui vai ser 3. Multiplica. Agora, vamos lá. Voltando, a gente vai de primeiro de C para B. E quantos caminhos tem de C para B? Tem 3, né? São 3 linhas, 3 caminhos. Mas, a gente, como está falando aqui, não pode repetir o mesmo caminho que a gente fez de B para C. Voltando de C para B, não pode fazer o mesmo caminho. Então, em vez de 3 possibilidades, vai existir apenas 2. E agora, já ele foi para o A, para o B, do A para o B, depois foi para o C. Depois voltou para o B, e agora para ele ir para o A, ele vai ter que voltar do B para o A. Do B para o A, a gente tem 4 possibilidades. Mas como já foi usada uma possibilidade bem aqui, vai sobrar não 4, mas agora 3. Quando a gente fizer essas operações, 4 vezes 3 vai ser igual a 12. E 2 vezes 3 vai ser igual a 6. Então, como a gente vai ir e voltar, a gente não vai somar. Como a gente vai ir e voltar, quando a gente fala ir, a gente multiplica. Então, a gente vai pegar esses dois números e vai multiplicar. Então, como é que vai ficar? Vai ser assim. Vai ficar o 12 vezes 6. Então, 12 vezes 6. Isso daqui vai dar... Né, no caso, eu vou fazer aqui com vocês, olha. 6 vezes 12. 6 vezes 2, 12. Coloco o 2, levo 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. 72. Então, 6 vezes 2 vai ser 72. Então, ele tem 72 possibilidades de caminho indo de A para C e voltando de C para A. Ele vai ter 72 possibilidades de fazer esse caminho. Outros dois conceitos fundamentais no estudo da análise combinatória é o arranjo e a combinação. Cada um deles, os problemas de arranjo e combinação, tem as duas formas de resolver. Igual aqueles primeiros que eu mostrei, então esse aqui também tem duas formas de resolver. Uma pelos grupos de possibilidades, que são essas que a gente coloca as linhas, olha. Ou pelas formas. Eu vou aqui mostrar os dois. Aí, o que é o arranjo? O arranjo é as contas que a gente faz, ou seja, essa fórmula, que a gente faz quando a ordem importa. Ou seja, a ordem em um problema, a ordem que estão dispostos os elementos, importam. E a combinação é quando não importa. Para começar, vamos ver aqui o primeiro problema de arranjo, que é quando a ordem importa. O primeiro problema é o seguinte: 15 atletas disputarão uma prova de atletismo. Quantos pódios, que o primeiro, segundo e terceiro lugar, diferentes, podem ser formados? Então, dos 15 atletas disputaram uma prova, quantos pódios de primeiro, segundo e terceiro lugar diferentes podem ser formados? Aqui a gente vai fazer semelhante com aquele problema das filas. Para a primeira possibilidade para ser primeiro lugar, a gente vai ter 15 atletas. Ou seja, aqui a gente vai ter 15 possibilidades. Para o segundo lugar, a gente vai ter 15. Quer dizer, não termos 15, porque já foi escolhido um aqui. Vai ter sobrado apenas 14. Certo? Então, aqui na terceira possibilidade, vai ser os 15, mas não 15, porque já foram escolhidos 2 aqui. Então, irão sobrar apenas 13.
Aqui é óbvio que a gente vai escolher o primeiro e o segundo lugar, o segundo e o terceiro lugar. Então a gente multiplica. Quando a gente fizer essa multiplicação, o resultado vai dar. Quando a gente fizer 15 vezes 14 vezes 13, o resultado vai dar 2.730. Esse vai ser o resultado. Agora, com esse jeito das linhas que a gente coloca embaixo, agrupando em grupo de possibilidades, é um jeito de fazer. Mas também tem outro, que é usando a fórmula. A fórmula é essa aqui que está dentro do quadrado. Arranjo de n tomada a p vai ser o n fatorial sobre n menos p fatorial. O n, o que vai ser? Vai ser a quantidade em que você escolhe. Não, desculpa. O n vai ser o número de elementos. E o p vai ser quanto você escolhe. No caso aqui, o n vai ser o número de elementos, que são 15 atletas. Então, o n vai ser 15. E o p vai ser quantos a gente escolhe. No caso, aqui não pode, a gente está escolhendo 3, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então, o p vai ser 3. Depois, a gente aplica na fórmula. Então, o arranjo vai ser o n, que é 15 fatorial, sobre n menos p. O n, ele é 15, então vai ficar 15 menos o p, que é 3, fatorial. Então, é assim que a gente vai fazer. 15, que é o n fatorial, sobre 15 menos 3 fatorial. Isso daqui vai ser igual a... Aí, isso aqui eu vou abrir, olha. Eu vou colocar assim, ó. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial dividido por 15 menos 3 fatorial fica quanto? Vai ficar 15 menos 3 vai ficar 12 sobre 12 fatorial. Esse aqui que eu fiz assim, 15 vezes 14 vezes 3 vezes 12, isso daí que eu fiz foi abrir o fatorial. Então, o 15 fatorial é a mesma coisa, 15 vezes 14 vezes 13 vezes o 12 fatorial. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já pode cancelar, olha. O 12 permutação com o 12 permutação de cima. Aqui a gente cortou. Depois o que vai ficar? Vai ficar o 15 vezes 14 vezes 13. Quanto que dá isso? A gente já fez aqui em cima. Dá 2.730. 2.730, a gente pode perceber que deu tanto na conta com as linhas, quanto usando a fórmula. Mas, mesmo assim, é importante a gente decorar a fórmula. Mesmo dando, às vezes, um pouco mais de trabalho, mas a gente precisa saber os dois. Tanto resolver pela a fórmula aqui com as linhas, quanto pela fórmula, a fórmula daqui. Então, essa fórmula aqui que eu destaquei é a fórmula que a gente precisa decorar. A permutação, o arranjo vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial. Depois a gente resolve como eu fiz aqui e acha o resultado do problema. Tem o segundo jeito, que é por combinação. Se uma pessoa que não entende combinação fosse fazer esse exercício, ela não ia conseguir fazer, ou ia resolver errado. Então vamos ler aqui primeiro. Uma classe é formada por 10 estudantes. Quantos grupos de 3 estudantes podem ser formados a partir dos 10 alunos da sala? Então vamos lá. A pessoa pensou assim: são 3 estudantes, então vão ser 3 setas, 3 linhas. E aí a primeira possibilidade são 10, depois 9, depois 8. O problema é que isso aqui está errado, porque nesse exemplo a ordem não importa. A gente só pode fazer com esse negócio das linhas quando a ordem importar. Nesse caso, para a conta dar certa, a gente tem que dividir pelo P. No caso, o P é o número de elementos que a gente vai escolher, que nesse caso é 3. Então, esse aqui a gente tem que dividir por 3 permutação. E quando a gente dividir 10 vezes 9 vezes 8 e dividir por 3, agora vai dar o resultado certo. Que vão ser 120 grupos. Aí, o que foi que eu fiz? Repetindo novamente, para quem não entendeu. Aí eu tinha 10 estudantes e eu ia montar grupos, né? E cada grupo tinha 3 estudantes. Ou seja, dos 10 eu ia montar grupo com 3 estudantes.
Quantos grupos vai ser possível ser formado? Diferentes? Então, no primeiro possibilidade tem 10, depois 9, depois 8. O problema é que aqui a ordem não importa. Se eu colocar o João e a Maria, é a mesma coisa que eu colocar Maria e João. Já nesse outro exemplo aqui, não é a mesma coisa. Se a Maria estiver no primeiro lugar e o João no segundo, é diferente de a Maria no primeiro e o João no segundo. Nesse caso aqui, a ordem que a gente for colocar os elementos importa. Já nesse segundo aqui, não importa a ordem. Como não importa a ordem, para a gente conseguir fazer a conta certa, tem que dividir pelo P, que no caso 3 fatorial. Então, 10 vezes 9 vezes 8 dividido para 3 fatorial vai ser igual a 120 grupos. Então, como eu já falei, vai ter a outra maneira da gente fazer esse mesmo exercício, só que pela forma. E pela forma vai ficar assim, olha. Vamos primeiro ver quem é o N. O N é o número de elementos que eu escolho, que nesse caso aqui é 10. Então, vai ficar, eu vou anotar aqui, ó, o N vai ser 10. E o P vai ser o 3, que são 3 estudantes. Que foi o mesmo número que eu dividi aqui. Depois é só ficar a fórmula. 10 fatorial, eu vou fazer aqui, ó. A combinação vai ser igual a 10 fatorial sobre n menos p fatorial. Então, vai ficar 10 menos 3 fatorial vezes... Não, aqui não tem esse fatorial aqui não, me confundi. É só o p vai ser só 3. Então, o p aqui, 3 fatorial. Então, é só a gente resolver. Eu vou fazer de novo. Vou abrir esse 10 fatorial aqui, do mesmo jeito que eu fiz nessa outra aqui. Eu vou fazer. Isso aqui vai ficar igual, ó. O 10. Não, aqui 10. Vezes 9. Vezes 8. Vezes 7. Fatorial. Sobre 10 menos 3 fatorial vai ficar igual a 7 fatorial. Vezes o 3 fatorial que eu já estava aqui, ó. Resolvendo aqui a conta, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui, ó, o 7 fatorial aqui, o 7 fatorial daqui. E aí vai ficar, olha, eu vou anotar aqui. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, que é o que está aqui em cima, ó, sobre 3 fatorial. Quando a gente fizer essa conta, vai dar o mesmo 120 grupos. Então, relembrando, o arranjo é quando a ordem importa e a combinação é quando a ordem não importa. A gente pode resolver tanto do modo com linhas quanto do modo com linhas aqui nos dois. Só que nesse aqui a gente só faz normal e esse aqui a gente tem que dividir pelo P. E também tem as fórmulas, que é essa daqui e essa. Essa a gente só vê os números e aplicar na fórmula. No caso, o N, sempre se lembra, o N vai ser o número de elementos e o P vai ser o tanto de elementos que você escolhe. Nesse caso aqui a gente escolhia 3, porque era o primeiro, segundo e terceiro lugar. Aqui a gente escolhia 3, porque são 3 estudantes por grupo. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí e se inscreva no canal. E pode comentar aí alguma coisa que você achou do vídeo. Então era isso. Tchau.